Começar. Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores assessores, senhora jornalista. Vamos iniciar então a nossa ordem de trabalhos e hoje vamos começar com uma audição, e é exatamente a audição do SNPVAC, Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil, que aqui se encontra representado pelo seu presidente, Ricardo Pena Roias, a senhora diretora Alexandra Rosendo e a senhora diretora Mónica Pinto. E esta audição resulta da aprovação de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista que tem como objeto exatamente a questão da integração da Portugália Airlines na TAP. Senhor Presidente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia. Nós temos uma grelha de tempos, que é a forma como funcionamos e, portanto, basicamente, é dada a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as considerações e as perguntas e depois responderão em igual tempo e faremos uma ronda final para as conclusões e para as respostas finais, então. E, nesses termos, quem inicia é o requerente. Não. Quem inicia é o requerente, o Partido Socialista. Sim. Não, Sr. Deputado, isto é a grelha C das audições e, portanto, é uma grelha que, entretanto, já está em uso há algum tempo, bastante até. Não, Sr. Deputado, não há uma intervenção inicial. Essa intervenção inicial mantém-se para as entidades reguladoras e para personalidades indigitadas. Aí fizemos uma grelha especial para aquela audição, porque tínhamos programado que iríamos fazer a audição dos 3 sindicatos na mesma sequência e, portanto, adaptamos à grelha para que houvesse uma audição de 3 sindicatos. Que depois não aconteceu, porque, de facto, a marcação não tem sido exatamente conforme os agendamentos. Aliás, ainda falta um sindicato que tínhamos previsto ouvir hoje e que também não encontrou disponibilidade para estar connosco hoje. Portanto, a eleição começa exatamente pelo Partido Socialista, que é o requerente, é o Sr. Deputado Hugo Costa, e dispõe de 7 minutos no total para colocar as questões que entender. Srs. Deputados, estão a ouvir bem? O som está bem desta vez? Ok. Então, Sr. Deputado Hugo Costa, quando quiser, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista Sr. Presidente do SNVAC, também as senhoras diretoras presentes e, naturalmente, dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este requerimento, como também apresentou para ouvir os dois restantes sindicatos, pela preocupação que o assunto da integração da Portugal Airlines nos coloca. Nós já reunimos com vários sindicatos, inclusive também com este sindicato sobre o referido tema. E para nós, a Portugália, para nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é uma empresa estratégica, é uma empresa que foi adquirida pela TAP em 2007. É uma empresa que tem cerca de 900 colaboradores e é uma empresa que importa defender, nomeadamente, os seus trabalhadores, e é essa a questão que aqui nos colocam. Um dos assuntos que mais tem sido debatido também na audição do último sindicato, do CIPLA, tem muito a ver com o regulamento do recurso à contratação externa, que foi revisto em 2024, já com este governo em funções, que teve algumas alterações que são relevantes. E também perguntava-lhes sobre estas alterações existentes neste regulamento de recurso à contratação externa, que dificuldades é que coloca este regulamento à própria etapa. Porque nos parece que, naturalmente, uma das empresas coloca e impõe com questões complexas à outra empresa do grupo. Sabemos que regulamentos destes existem um pouco por toda a Europa, mas se este regulamento segue o que é normal no contexto europeu ou se vai um bocadinho mais além. Porque o limite de 20% de contratação de aeronaves, as 20 aeronaves atuais não poderem ser aumentadas, o facto de, por exemplo, apenas uma das empresas aéreas, digamos assim, de marcas de aviões, poder ser contratada, estando excluída outras empresas, como a Airbus ou como a Boeing, que estão excluídas da própria possibilidade da Portugália, é um tema que a nós também gostávamos de colocar aos sindicatos e perceber como é que isto também pode colocar em causa também o futuro da empresa. Porque para nós é crucial o futuro da Portugália, é crucial
que estes 900 colaboradores tenham os seus postos de trabalho e é crucial também que esta empresa, que é estratégica também para o Grupo TAP, se não fosse estratégica, ela não tinha sido adquirida em 2007, tem uma importância clara num tipo de ligações e, por isso, também perceber como é que vêem este tipo de assuntos. Por isso, também como é que vê que uma empresa do próprio grupo paga ao próprio grupo e da forma como ela é paga neste acordo que existe, neste regulamento de recurso à contratação externa, também é para nós um ponto relevante. Depois, sei que o vosso sindicato é um sindicato que defende quer trabalhadores da TAP, quer trabalhadores da Portugal. Não há mal nenhum nisso. É um sindicato que defende quer trabalhadores das duas empresas do grupo. Perguntar se da vossa parte sentem algumas dificuldades, algum conflito de interesse, até porque existe alguma disputa naquela que é a Portugal e a TAP. E os próprios trabalhadores da Portugal muitas vezes sentem-se discriminados em relação aos trabalhadores da TAP e como é que um sindicato que defende trabalhadores quer da TAP, quer da Portugália, defende neste tipo de matérias. Depois, se os pagamentos, as contrapartidas de voos entre a Portugália e a TAP são justos, ou seja, faz sentido as diferenciações que existem, aparentemente para situações muito semelhantes, que mesmo a nível do pessoal navegante cabine, existem pagamentos algo diferentes, e se isso é justo, se não é justo, como é que olham para essa matéria? Porque, para nós, naturalmente, todos os trabalhadores são trabalhadores com direitos, todos os trabalhadores devem ser defendidos. Obviamente existem diferenças na operação da TAP e da Portugália, mas para casos iguais, para operações iguais, ela não deve existir. E este, para nós, é um ponto crucial. Por isso, também temos de perceber como é que olham para o futuro da própria TAP, da Portugália no grupo TAP, como é que vem o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da TAP olhar para o assunto da Portugal e que reuniões é que tem tido também com o Sr. Presidente da TAP e com o restante Conselho de Administração e com a restante Comissão Executiva sobre este tema, porque obviamente também importa para nós perceber como é que, até porque o Conselho de Administração e a Comissão Executiva, o Sr. Presidente Luís Rodrigues vai estar também presente no Parlamento para debater este tema e é para nós importante perceber como é que quem lidera a TAP olha para este assunto e como é que vem a perspectiva da Portugália neste grupo. Porque, naturalmente, a integração da Portugália na TAP é um tema relevante, é um tema que está previsto, que está claramente a ser trabalhado e resolvido, mas é importante também a salvaguarda dos trabalhadores, porque não faz sentido nenhum a integração da empresa se os direitos dos trabalhadores não forem salvaguardados. E isso é que para vocês, enquanto sindicato que tem também trabalhadores da Portugália dentro dos seus associados, este tema certamente é um tema para vocês muito relevante. Por isso, eram estas as questões que lhes gostaria de colocar, sendo que, novamente, para nós o tema da Portugália é um tema relevante. A empresa é estratégica no contexto da TAP, é uma empresa pública, por isso faz sentido ser este assunto chamado ao Parlamento e os direitos dos trabalhadores devem ser defendidos, não fazendo para nós sentido que trabalhadores em circunstâncias iguais tenham pagamentos diferentes e também para nós parece-nos um pouco estranho algumas cláusulas que existem, nomeadamente da proibição de contratação de aviões, de novos aviões, ou também se os limites de 20% fazem sentido ou não fazem sentido do ponto de vista daquela que é a prática operacional da TAP. E essa pergunta também vos queria colocar, porque vocês, enquanto sindicato transversal, se me permitem, que representa trabalhadores das duas empresas do grupo, perguntava-vos como é que olham para esta matéria. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, foram várias as questões colocadas. Vamos aguardar só um minuto. O senhor está em condições de responder agora? Bom dia. Como ouvir-me? Começou? Pronto. Querem dividir as respostas? Vamos tentar dividir as respostas. A gestão, sim. Está bem. Pronto. Temos algum tempo limitado, eu não tenho... 7 minutos. 7 minutos. Ok, então vou tentar ser
o mais sucinto possível. Antes de mais nada, obrigado. Obrigado ao parlamentar do PS por nos ter dado essa oportunidade para falar aqui na casa mais democrática do nosso país. É sempre importante falar de uma empresa que muitas vezes é esquecida. Eu começaria pelo final da sua intervenção. Importância estratégica. Quem acha que a Portugália não é importante estrategicamente é porque andou a leste do que se passou nos últimos 5, 6 anos em Portugal. Recordar que o histórico da PGA parece mais uma montanha-russa. Desde 2007, quando entrou para o grupo TAP, que quase mês sim, mês não, ano sim, ano não, falava-se no fim da Portugália. A verdade é que a Portugália, e quando eu digo que nos últimos anos andaram a leste, é que a importância da Portugália foi visível, sobretudo, e se calhar hoje falamos da TAP, e temos a oportunidade de falar da TAP, porque quando do Covid, muitos já se esqueceram, muito provavelmente se não tivesse ido a Portugália, hoje não teríamos a discutir TAP, nenhuma companhia aérea em Portugal. Pelo menos com cariz público, que é a TAP hoje em dia. A empresa de Portugália foi grande naquele período e teve a sua importância para catapultar a empresa para os patamares que hoje estão à vista de todos. Quando não havia passageiros, quando a aviação estava totalmente parada, a Portugália manteve-se e conseguiu ser um porto de abrigo para esta empresa, para permitir, depois de passar a tempestade, viesse a bonança e que hoje os nossos postos de trabalho fossem consolidados. É uma preocupação do CIMVAC, como é lógico. Desde o primeiro momento, o CIMVAC tem-se mostrado bastante preocupado com esta questão. Ao contrário de outros sindicatos, o CIMVAC representa tanto tripulantes da TAP como da PGA. O que nos obriga a ter, muitas vezes, algo que eu digo que é um clichê. Ao contrário de, se calhar, de outros sindicatos, se calhar de outras empresas, nós temos uma visão sempre macro da questão. Não existe para nós PGA, não existe para nós TAP, existe sim Grupo TAP, o qual nós incluímos PGA e TAP. Falou algo que eu acho extremamente importante. Tabelas salariais, condições de trabalho. Foi visível o esforço que o CIMVAC fez nos seus acordos coletivos, tanto na TAP como na PGA, tentar haver uma uniformização de alguns procedimentos, diminuir uma discrepância que existia, recordar uma cláusula de salvaguarda que foi introduzida, que foi um passo gigante. Durante anos, nenhuma direção do sindicato tinha conseguido que essa cláusula existisse, permitindo que não há uma discrepância entre as duas companhias que são dentro da própria companhia. Algo que isto é de relevante, não é perfeito, não é perfeito, mas também é uma visão macro, que às vezes é difícil entender existir essa discrepância. Mas a verdade é que nós estamos a atenuar a discrepância que entendemos que seja injusta. Falar sobre a integração. A integração é algo que nós há muito tempo vimos questionar. Primeiro, numa fase da questão societária, foi-nos prometido desde 2022, que já estava previsto no plano de reestruturação, e como tal, nós desde 2022, através de várias audiências, que a Alexandre irá explicar dentro do tempo, tentamos alertar e chamar a atenção para esta questão. O CIMVAC dizer de uma forma clara, e se calhar até vou ser polémico, mas dizer de uma forma claríssima. O CIMVAC defende, e é um dos objetivos dos próximos anos, que haja a chamada terceira frota. Somos apologistas de uma terceira frota, que entendemos que é aquilo que pode ser mais competitivo, tornar a TAP mais competitiva, mais atrativa e consiga uma terceira frota pensada, estudada e que possa permitir que, com a chegada de uma privatização, porque isso é que se trata hoje em dia e todo o espectro que nós temos numa privatização, possa salvaguardar postos de trabalho, porque é aquilo que o sindicato também tenta defender, postos de trabalho. Portanto, nós somos defensores de uma terceira frota que possa integrar dentro do mesmo bolo tanto TAP como PGA e transformando a TAP cada vez mais forte e mais competitiva numa indústria que é extremamente competitiva. Deixo aqui o meu alerta. A privatização não cometam os mesmos erros do passado. A privatização, sem colaboração e participação dos sindicatos, não irá resultar mais uma vez. O CIMVAC não vai anuir nada
que lhe seja imposto. Portanto, privatização, sim ou não, mediante as condições, mas informe o sindicato. Muito obrigada. Só para ajudar aqui no enquadramento que o Ricardo estava a fazer, portanto, esta audição é requerida na sequência de um grupo de reuniões individuais que fomos tendo nos últimos 6 meses do ano 2024 com todos os grupos parlamentares, e nessa altura não havia ainda evolução da questão da alteração societária. Portanto, impunha-se e vinha a ser prometida desde há muito tempo, desde há cerca de 3 anos, uma alteração societária que mobilizaria, transferia a Portugália da antiga TAP SGPS, que já não existe com esse nome hoje em dia, para a TAP SA. Ora, esse comunicado chega finalmente, já depois desta audição ser requerida, mas chega finalmente a 21 de janeiro, com um comunicado da tutela que muito claramente diz que foi então nesse dia concluída a transferência de 100% das participações da Portugália para a TAP SA. Também nesse dia o próprio CEO reforça esse comunicado, dizendo inclusivamente que, assumindo que foi concluído este processo e que não se verificariam no futuro alterações nas relações laborais e vínculos existentes com os trabalhadores. E, portanto, chegados a este ponto, importa agora, é urgente, se quisermos, apresentar aos trabalhadores e aos representantes dos trabalhadores qual será o modelo laboral que vai ser então aplicado a esta transferência societária. E será através do artigo 285 do Código de Trabalho, para a transmissão de estabelecimento, será através de uma fusão de quadros, é que dentro dos mecanismos legais que temos à disposição não estamos a ver assim mais hipóteses. E, portanto, mais importante ainda até do que apresentar este modelo, é urgente pô-lo em prática, porque isto vai, respondendo um bocadinho às questões do Sr. Deputado, vai terminar com todas estas questões. Portanto, avançando com este modelo laboral, vamos terminar com uma duplicação de custos entre estas duas empresas, em termos de tudo o que são departamentos que estão em duplicado, totalmente injustificáveis hoje em dia. Terminar com a aplicação de regulamentos de recurso à contratação externa, que neste momento vemos até como uma sabotagem da própria empresa, que aplica para dentro da própria empresa, pondo não só mais do que trabalhadores contra trabalhadores, mais nada. Com os custos avultados que este regulamento tem, vamos permitir desbloquear limites de horas de voo, fortalecendo o crescimento da própria empresa, permitindo alterações de frota para aviões mais rentáveis, mais produtivos, e vamos até acabar com pré-avisos de greve que estão em cima da mesa para os próximos dias. Portanto, avançando com o processo da alteração societária e com a parte que falta finalizar, respondendo a todas as perguntas que colocou, acabamos com esta questão. Muito bem, muito obrigado pelas respostas. Entretanto, a audição decorre, portanto, irão intervir pontualmente sempre e terão a oportunidade de esclarecer mais questões. Agora é a vez do grupo parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado Francisco Lopes. O Sr. Deputado dispõe de 6 minutos. Sr. Presidente, caros colegas deputados, aos representantes do sindicato, começar por agradecer a vossa presença, não me alongando muito porque já foi introduzido o assunto acerca da importância, obviamente, estratégica da Portugália, do vosso papel aqui, naturalmente, e daquela que é a vontade, como é evidente, no decurso de processos que se avizinham até de privatização da TAP, de defender os recursos humanos que aqui representam. Portanto, atalhando, se calhar, e dirigindo-me ao ponto a que agora se referiam como, julgo que usou o termo, sabotagem da própria empresa, eu gostava de colocar algumas questões de coisas que têm vindo ao lume, mas que se calhar aqui se esclareciam, ou se calhar até já as terá esclarecido na sua última intervenção, mas se calhar com algo mais detalhe. Primeiro, antes de tudo, eu gostava de colocar a questão acerca de se concordam com a afirmação da administração de que os 20% em particular que têm sido ultrapassados de serviços externos tinha a ver com, julgo que o termo utilizado terá sido má organização da empresa em anos transatos, e qual é o grau de probabilidade que atribuem ao facto dele afirmar que não tornará a acontecer no futuro.
De forma um bocadinho mais genérica, se calhar até para dar espaço a mais algumas explicações, este regimento afeta, afirmam vocês, o crescimento da Portugália, por causa da proporção de aviões e da troca dos mesmos, como disse, e afeta seguramente, na vossa opinião, ou em potência, os postos de trabalho. E eu gostava que nos pudessem explicar, até nesta nova estrutura societária de que falávamos e do modelo laboral que propõe, com ou sem a existência deste regulamento, não é? Qual é que seria, porque colocam essa questão, qual é que será o modelo laboral? Eu, se calhar, da forma mais positiva possível, devolvo a questão, qual seria o modelo laboral que achavam que faria mais sentido nesta integração, caso ela venha a existir da forma que pretendem. Gostava ainda de colocar uma última questão, que tem a ver com a relação que mantém com a administração, uma vez que alguns sindicatos consideram que ela é melhor, outros consideram que é pior, outros até consideram que ela não existe. Eu gostava de saber qual é a vossa. E, só para finalizar, e a pergunta não tem nada de provocatório, é mesmo por uma questão de futuro e de eventuais consensos, estando a representar tripulantes de ambas as empresas, se existe, aqui há uns dias atrás falava-se da inexistência de paz social ou estamos a caminho dela. E eu pergunto como é que isso é visto dentro do sindicato que representa trabalhadores de ambas as empresas. Obrigado. Muito bom, muito bem. Terminou o Sr. Deputado. Para responder o sindicato, que dispõe de 6 minutos para o efeito, é o Sr. Presidente que responde, não é? Bom dia. Obrigado pela sua intervenção e as suas questões. Começaria pelo final, mais uma vez. Vou dividir as suas questões com o Alexandre. Estou começando pela pequena provocação da paz social. Bem, caso para dizer que, ao contrário do que alguns gestores diziam que a paz social na TAP durava 3 meses, nós já vamos quase há mais de 1 ano, portanto, houve trabalho feito pelas duas partes. O que também responde à segunda penúltima pergunta, a relação que existe com a administração. Tem sido saudável, sim. Eu sou fã, não é a palavra certa, mas depois de ter passado por 3 CEOs na companhia, diria 4 CEO da companhia, posso ter a experiência sindical para dizer que dos 4, o que nós temos neste momento é bem melhor que os outros 3. Alguns deles foram extremamente fraquíssimos, para não dizer uma nulidade. Portanto, se hoje há futuro na TAP, agradecemos esta administração que teve um papel importante. Não é perfeito. Temos as nossas disputas diárias. Temos visões diferentes diárias. Temos de acertar de vez em quando uns parafusos e costumo dizer paz social, quando elas me perguntam a mim, está mais calmo agora, não está? Eu digo, mas está tanto trabalho. É um trabalho diário. Mas há uma comunicação, sim. Talvez sou um privilegiado sindicalmente. O sindicato, neste momento, em relação à administração, não tem tido boicote de comunicação e tem falado abertamente com a estrutura e com a administração em si. Portanto, sim, existe comunicação. A paz social é usar de vez em quando aqueles parafusos que nós temos a apertar dentro do próprio avião também, manutenção, que os aviões têm que ter regularmente e de vez em quando é preciso fazer aqui uma manutenção. Se isto põe em causa em relação ao facto no Sinvac de ter representantes, ou representa, melhor dizendo, tripulantes da PGA e da TAP, tem sido um trabalho que eu tenho feito nos últimos 5 anos, desde que sou diretor sindical. Tenho mudado, se calhar, dogmas que existiam anteriormente. A minha visão, desde o primeiro momento, não é de diretor TAP, é diretor do sindicato e de todos os tripulantes de cabine. Sejam eles da PGA, sejam eles da TAP, da EasyJet, Ryanair, SATA Açores, represento-os todos da mesma maneira. E no momento em que eu me sinto aqui, estou a representar todos os tripulantes de cabine e sempre, aquilo que eu digo muitas vezes, que é um chavão, sempre uma visão macro da indústria e da empresa em si. Se não fosse isso, muito provavelmente não teria acontecido acordos de empresa coletivos, e relembro que este sindicato fez, nos últimos 3 anos, 5 acordos coletivos com várias empresas, não foi só apenas com a TAP, para não aparecer nos jornais que há um custo imputado aos acordos coletivos, mas a verdade é que foram 5 acordos. Portanto, existe uma visão macro em relação a esta questão. Em relação ao resto, vou deixar aqui
à Alexandra, que tem uma visão, se calhar, mais micro, neste caso, sobre o tema. Obrigada. Em relação à questão que colocou dos 20% de block hours que voltará ou não a acontecer e da intervenção que teve até o CEO sobre este tema, eu espero que a intenção dele com essas palavras não tenha sido que vamos assistir novamente a uma replicação do que aconteceu em 2019. Porque em 2019 o que vimos acontecer todos foi uma quebra da operação para os tripulantes da Portugália, precisamente porque no ano anterior o volume gasto a título de pagamento de RERS era astronómico. E, portanto, o que os tripulantes verificaram foi uma grande quebra da operação, com redução das horas de voo que lhes eram alocadas, desviando para a TAP, para não terem efetivamente que pagar este valor. Portanto, o que eu espero que ele queria dizer em termos de este valor não se vai repetir é que as coisas vão ser mais bem geridas e não será necessário. Mas também, pegando um bocadinho nisto e pegando na questão que eu estava anteriormente da alteração societária do modelo laboral, que é preciso agora apresentar, isto acaba por deixar de ser uma questão. Nós continuamos muito todos a falar à volta da questão do regulamento de recurso à contratação externa, quando devíamos estar preocupados em perceber que estes trabalhadores, a Portugália, já passou para dentro da TAP SA e, portanto, isto já não se aplica aqui. Esta redação está errada, tem que ser revista e com muita urgência. Sobre o modelo laboral que defendemos, este sindicato teve a oportunidade já de desenvolver algum trabalho nesse sentido. Fizemos um grupo de trabalho com diretores da Portugália e da TAP para que pudesse cautelar as duas partes, como é óbvio. Este trabalho já foi apresentado na tutela, à administração, foi falado de uma forma mais ligeira com os grupos parlamentares nas reuniões que fomos tendo. Prevê aqui um mecanismo de proteção de ambas as partes, sem perda de direitos e aplicando aquilo que é a legislação que temos à nossa disposição, os mecanismos que temos à nossa disposição. Obrigada. Temos aqui alguns segundos e dando aqui mais ênfase em relação aqui a esta pergunta da integração. O sindicato tentou precaver esta situação já há alguns anos. É algo que nós entendemos que tem de ser gerido com pinças. Como disse muito bem, existem trabalhadores da PGA, da TAP. Sabemos que tem que ser gerido e é por isso que foi idealizado por nós o grupo, com elementos diretores TAP e PGA, para que interesses, ambições, particularidades dos tripulantes de cabine, tanto da PGA como da TAP, não fossem atropelados. Ou seja, existe já um documento, um estudo feito por nós, que qualquer entidade que queira, agora, no futuro próximo, existe feito por tripulantes de cabine, por diretores que tiveram sempre acompanhados com o documento jurídico, mas com a visão exata da empresa, dos trabalhadores. Portanto, eu alerto que isto já foi apresentado à tutela, já foi apresentado à administração, acreditamos que é um passo importante e, como digo, é um investimento de qualidade que a empresa pode fazer para se tornar cada vez mais competitiva. Muito bem, passamos agora então ao grupo parlamentar do Chega. O Sr. Deputado Carlos Barbosa. Dispõe de 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar os Srs. Deputadas e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do SNP-BAC e a representação também na Portugália. Muito obrigado por estarem presentes nestas audições e, de certa forma, ajudarem-nos a entender mais um bocadinho o que se tem passado na Portugália e não só, porque, de certa forma, já demos aqui uma pincelada ao universo TAP, que é importante nós percebermos aquilo que foi feito e muito ainda existe para falar e explicar. Concordo, de certa forma, com a opinião do Sr. Ricardo Penarroias, quando fala no âmbito dos CEOs que a TAP teve e que este último, talvez, por também sentir o âmbito de ser português mais afincado, penso eu,
e por também ter estado na SATA e perceber o desenrolar também do que é a SATA, talvez tenha e esteja a tentar fazer um processo para que a TAP acabe por ser vendida, e também é isto que depois também há essa necessidade, é arrumar a casa para que depois a venda seja feita, algumas coisas limpa-se para baixo do tapete, outras limpa-se para fora para não se ver, outras põe-se tudo muito aprumadinho para quem vem comprar, veja tudo da melhor forma possível e imaginária, e assim as coisas acontecem. E a minha primeira pergunta é também neste âmbito, que é, ainda agora esta semana passada, tivemos uma declaração do Presidente da República Francesa, onde refere que o grupo Air France KLM se dispõe na compra da TAP e acaba por criar aqui esta possibilidade mais ainda presente no nosso dia-a-dia. O que é que isso pode impactar também no âmbito da Portugália? Já que referiu há bocado a criação de 3 frotas. Essa criação das 3 frotas poderá estar implícita neste âmbito? Será que a Portugália terá a possibilidade de se manter com este tipo de compra? Ou antes a TAP terá que se reestruturar de uma forma vincada e esta criação das 3 frotas seja algo mais capacitado interno para assegurar a melhor capacidade de atuação no mercado? Por outro lado, no contrato de venda da Portugália à TAP estava contemplado o aumento da atividade, da produtividade e da eficiência, a diminuição dos custos e a integração da Portugália na TAP, algo que, de certa forma, não aconteceu na sua plenitude. E vemos, quando vocês falam na paz social, vou-vos dizer, vocês têm mesmo uma capacidade muito grande de se conterem na paz social, e acredito que vocês tentem fazer tudo o melhor possível, imaginário, mas não acho justo muitos dos trabalhadores que estão na Portugália, e como vocês referiram e bem, foram vocês que susteram, que mantiveram e conseguiram, durante o tempo do Covid, fazer um trabalho bem regulado e afincado para a defesa das ligações ponto a ponto que tinham que ser executadas. E como é que vem esta distinção salarial? E agora que existe a passagem da TAP, da Portugália, peço desculpa, para o universo TAP SA, da saída da SGPS, ou seja, isto quase parecia o novo banco, que era o banco bom e o banco mau, em que olhava-se para a Portugália, quando a Portugália, se não fosse a Portugália, a TAP não tinha as slots que tem, que é isto também que é necessário vincar. A TAP deve muito à Portugália e continuamos a ver, de certa forma, olharmos para a Portugália como um patinho feio. E não é isto que devia ter sido feito, nem isto tem que ser feito. E esperemos que, neste momento, o CEO da TAP consiga fazer esta alteração no que concerne ao reequilíbrio das forças de trabalho dentro do universo TAP. E é isto, como é que vocês conseguem manter esta paz social? Quando vocês são pagos abaixo do valor de mercado, quando vocês veem ainda valores a serem reduzidos, e também a discriminação que houve ao longo destes últimos anos para com vocês. Este ponto também é importante perceber, como é que vocês veem este ponto da criação das 3 frotas, quando nós temos as cláusulas associadas em que a Portugália não pode ter, seja Airbus e não pode ter Boeing, não pode haver um crescimento sustentado da própria Portugália, quando a Portugália poderia certamente servir de uma concorrente para as companhias low cost que nós temos no mercado, e não vemos esse trabalho a ser feito por intermédio do atual CEO da TAP. É algo que poderíamos ter esta distinção, e muito bem feito, em que a TAP
e os próprios aviões, os Neo, que foram contratados, é sim para fazer um ataque aos mercados que nós temos, quer seja nos dois continentes, que é o continente africano e o continente americano, e que a Portugal poderia fazer um trabalho, ter esse trabalho muito mais bem concretizado nas ligações ponto a ponto que temos pela Europa. E não é isso que vemos, e, de certa forma, eu não consigo compreender, como vocês, de certa forma, há um bocadinho referiram, a visão futura da própria TAP. Acho que passa por aqui esta visão e gostaria que vocês nos dessem a vossa opinião sobre estes pontos que vos coloco. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Para responder, então, por parte do sindicato. Está pronto? Faz favor. Bom dia mais uma vez. Perguntas pertinentes e difíceis de responder. Coloca-me numa situação bastante difícil. Mas vamos lá. Sempre com a minha transparência e frontalidade, como já me conhece. Vamos lá por partes. Bem, o modelo operacional, e começando aqui pelo modelo operacional, e se calhar aqui vou ser um bocadinho exaustivo, não muito, mas tentando não ser muito técnico, a TAP não é uma companhia de ponto a ponto. Ponto. Pronto. Volto outra vez a utilizar aquela palavrinha que eu utilizo muitas vezes, macro. A visão do modelo operacional da TAP é um conjunto de duas peças, médio e longo curso. Portanto, o médio curso alimenta o longo curso. Não é o médio curso, ponto a ponto, puro e duro, como nós conhecemos e que nós associamos a companhias como a EasyJet, como a Ryanair, como, estava a tentar lembrar, a low cost da Air France, pegando na questão do... Não, é outra, não me lembrar. É de lembrar agora. Portanto, são modelos, é um modelo muito diferente, em que um alimenta ao outro. Ou melhor, neste caso, o médio curso alimenta o nosso longo curso, e o facto de nós termos, neste momento, slots para os Estados Unidos, para o Brasil, para a África, para depois, chegando a Lisboa e ao Porto, e recordo que há uns anos atrás, em plena pandemia, quando eu falava da importância do aeroporto do Porto, muitos me condenavam e havia uma visão muito limitada que era apenas só para Lisboa. Hoje, felizmente, já verificamos que o Porto também já é olhado de outra maneira. Portanto, é a partir desses dois aeroportos que fazemos a expansão para a Europa. Portanto, não há duas empresas dentro da própria empresa, nem dois modelos. Há uma sinergia entre ambos. E eles funcionam desta maneira. Porque sem o longo curso, ele não vai alimentar o médio curso. Tínhamos consciência que muito dos passageiros da TAP vêm ou do Brasil ou dos Estados Unidos e que depois chegam como porta de entrada da Europa através do Porto e de Lisboa para o resto da Europa. Portanto, é essa a ligação que existe. Nós não podemos limitar a questão da PGA ou do ponto a ponto, que é o modelo operacional da TAP, da PGA, mas que o modelo operacional da TAP é muito mais abrangente que isto. Portanto, não podemos limitar apenas esta questão. A verdade é que é uma peça importante dentro desta estratégia, até porque, como eu disse muito bem, se calhar a manutenção de muitos dos slots que na altura ocorreram, mantiveram-se porque existia na altura do Covid, e daí a importância que eu referi no início, porque a manutenção da PGA manteve-se os slots, não perdemos esses slots que eram importantíssimos para Lisboa e no Porto, nomeadamente, e noutras capitais da Europa. Mas esta é uma visão sempre que nós temos de olhar muito mais abrangente. É uma peça importante, mas não é limitativa, não pode ser limitada. A PGA, e vamos chamar o médio curso TAP, alimentam aquilo que é a grande fonte de receita da empresa, que é o longo curso. E é esse que tem que ser alimentado. E pode ser feito de duas maneiras, ou pela PGA ou pela TAP, mediante os voos. Porque, muito provavelmente, a lotação que existe do avião não necessita que seja um Airbus, tem que ser isto. Em relação à terceira frota e ao resto, eu não vou estar aqui a discutir muito, e eu sei que é o tema que vocês querem que eu fale, já fizeram 3 vezes a pergunta, e estamos aqui os dois, tanto eu como a Alexandre, a tentar nos desviar sobre o tema. E vou desviar-me no tema de uma forma diferente. Uns fazem o RES, outros fazem cláusula de salvaguarda. É a visão diferente da visão sindical e diferente da empresa. Enquanto que uns limitam
o crescimento ou manutenção de uma empresa, o que nós fizemos foi atenuar discrepâncias que existem dentro do próprio grupo de trabalhadores. Portanto, são diferenças diferentes. Eu não vou estar a dizer, eu tenho a minha visão em relação a essa temática, não vou entrar porque há um histórico seguramente por trás que eu não vou estar aqui a falar. É preciso, às vezes, preciso não esquecer que durante aquele período, quando foi criado o RES, também houve aqui um aumento chamado ACMIs externos, em que nós nos perguntamos que questão foi essa e que valores foram pagos para fazer essa operação. É caso para dizer, fizemos omeletes sem ovos. E muitas vezes utilizamos esta expressão, foi tentar crescer mais do que nós podíamos crescer. E daí temos uma contratação, e eu recordo, só para terem uma noção, quando os sindicatos da TAP alegavam há muito que era necessário acabar com os cortes salariais e que, na altura, o Governo em gestão e a empresa recusavam delineadamente o acabar desses cortes, eu relembro o que era gasto em empresas externas para fazer a operação. Portanto, espero eu que quando o CEO fala dos tais 20% de má gestão, também tem de englobar aquilo que foi feito no passado de má gestão e de pagamento externo que foi feito. Alexandre, se quiseres continuar. Eu só aqui em relação à questão que tinha colocado sobre o crescimento, e só também para vos deixar a pensar sobre isto, eu acho que é até curioso. Uma empresa, Portugal é adquirida pela TAP, é feito um contrato de ACMI para prestação de serviços com exclusividade para a operação TAP. E depois a seguir, o que vemos é a alteração do regulamento de recurso à contratação externa, bloqueando exatamente o máximo de horas de voo que esta empresa pode fazer. Ora, se isto não é a própria empresa a sabotar-se, não sei o que é que lhe podemos chamar. Sobre as questões salariais que colocou também. Antes da revisão de 2023, setembro de 2023, do acordo da empresa dos tripulantes da Portugália, só para terem uma noção, neste momento a diferença não é assim tão grande e foi feito um trabalho gigante de recuperação de acordos de empresa que não tinham sido conseguidos no passado por várias questões. Mas, para terem uma noção, antes desta revisão, um chefe de cabine da Portugália com 30 anos ganhava o mesmo que um tripulante da TAP, um cabo 2, que tem 6 anos de casa. Portanto, a diferença era a este nível, era mesmo muito, muito grande. Conseguiu-se recuperar muita coisa, mas continuamos a ter acordos de empresa diferentes, um para a Portugália e um para a TAP. Mas também a alteração societária ainda foi só em janeiro, portanto, lá chegaremos. Sim, depois faz favor, então. Vou ser muito breve, porque tem aqui uma questão em relação e eu vou ser provocatório, não me levem a mal, do Presidente Macron ter vindo a Portugal. Ainda bem, mas eu para ter algum fundamento para justificar se é ou não bom para o futuro, não só da PGA como da própria TAP, essa compra, era necessário que os sindicatos fossem consultados. E se calhar era importante também que quem está a negociar também perceba qual é que é a realidade da TAP. Eu só quero recordar isso, eu digo isso muitas vezes, pode ser um clichê. Um dos graves problemas da Cristina foi não entender a realidade da TAP, que é uma realidade própria. Os seus governantes, não se esqueçam que a TAP tem uma realidade própria. E se continuam a não pensar e não olhar para dentro, depois no final, quem paga no futuro são os trabalhadores mais uma vez. Portanto, eu antes de dar-me alguma afirmação sobre esse tema, apesar disso, o sindicato já abordou diretamente os crónicos interessados, já que ninguém nos dá informações sobre a privatização, nós já dimos audiências aos crónicos interessados na TAP, que é a Lufthansa, que é o grupo da Iberia e da British, e da Air France e da KPLM. Até agora não tivemos qualquer tipo de resposta, esperamos ter, gostaríamos de ter primeiro, claro, que fosse pela tutela, pudesse-nos explicar um bocadinho melhor e quais são o âmbito, qual é que é a percentagem, não quer chegar ao ponto de estar a discutir se é 49% ou 51%. Muito bem, terminou então. Senhores deputados, temos uma segunda ronda. Pergunto quem se inscreve para a segunda ronda. E, portanto, não havendo inscrições para a segunda ronda, respondidas as questões, dou por encerrada esta audição. Agradeço ao sindicato a participação, a disponibilidade e os esclarecimentos prestados. Perdão, senhores deputados, continuamos às 11h15 com uma audição de um grupo de cidadãos. Muito obrigado, até já.